O sangue do tipo RH negativo é o mais estranho e menos comum do planeta, porque reside em apenas uma pequena parte da população mundial. É muito estranho encontrá-lo nos antigos faraós do Egito, quando no Egito se predomina sempre o RH positivo. O mistério aumenta quando foi encontrado na linhagem de reis em alguns líderes mundiais. Vários pesquisadores, como Walter Emery, descobriram que o RH negativo vem de um povo anterior ao que conhecemos, os chamados Sensu-Or, os seguidores de Horus. Com aspecto nórdico, surgiram na era glacial após uma catástrofe mundial semelhante à inundação universal há cerca de 13.400 anos. Mas por que exatamente os faraós e reis tinham RH negativo? São meras coincidências? Isso explicaria por que existem semelhanças entre os maias, os astecas e as antigas construções do próprio Egito? Foram os seguidores de Horus os cientistas que construíram as pirâmides do Egito e as ruínas de Pumapunco na Bolívia? Eram descendentes dos chamados deuses das estrelas, que poderiam ser seres extraterrestres? Os seres humanos têm 4 tipos de sangues gerais: A, B, AB e O. Dos tipos de sangue, o O é o mais comum porque é um tipo de sangue universal. No entanto, os tipos de sangue são divididos em 2 grupos, negativo e positivo. O fator RH é uma proteína encontrada no sangue humano que vem de Rhesus, que significa macaco. Por isso, quando é abreviado, temos a sigla RH. Bem, se o seu sangue possui essa proteína, então você tem o RH positivo. Obviamente, se não tiver, será negativo. A maioria das pessoas, ou cerca de 85%, tem sangue RH positivo. Daí nasce a ideia de que os seres humanos possuem a mesma origem de outros primatas, como os macacos. A grande questão é, e os outros 15%? E é nesse pequeno grupo que guarda grandes segredos e mistérios. O RH negativo. Um sangue que pertence a uma linhagem que começou com os antigos faraós no Egito e que se perpetua, curiosamente, em muitos líderes que hoje estão no poder. O grande segredo do RH negativo pode estar em um grupo egípcio, evidentemente antes de começar o Egito. Esse grupo se chamava o Sensu-Or, ou para nós, os seguidores de Horus. O pesquisador Murray, autor do livro Segredo da Síria, apontou semelhança entre os povos da América e do Egito. Enquanto estudava semelhança nas edificações e nas construções impossíveis da antiguidade, encontrou algo que definitivamente não esperava. Descobriu que os faraós do Egito e os líderes da cultura inca tinham o mesmo tipo de sangue. Daí ficou mais surpreso porque o sangue era o RH negativo. O mais curioso é que apenas uma pequena parte da população mundial tem esse tipo de sangue. Então se perguntou, que diabos exatamente os reis e os antigos faraós teriam esse tipo de sangue? Não faz sentido, seria como achar uma agulha no palheiro. Bem, no Egito tivemos Tutankhamon e o Nhamonep III. Esses perpetuaram a linhagem do RH negativo, embora a predominância no Egito fosse o contrário. Outro ponto interessante é que o autor aponta que os faraós, os incas e todos que tinham RH negativo tinham a pele muito clara e o aspecto nórdico. Isso talvez não explicaria por que Viracocha era retratado com aparência diferente de seu povo. Um homem alto com traços nórdicos. Porque há descrições de deuses que vieram das estrelas ou de outro lugar ou ainda de outro tempo teriam esse aspecto nórdico? O livro também diz que há um certo interesse dentro da arqueologia tradicional para que não se fale sobre o aspecto nórdico dos faraós. Mas por que isso? Outro pesquisador também encontrou evidências e coincidências incríveis. Se trata de Walter Emery, um famoso arqueólogo britânico que em 1961 escreveu um artigo para uma importante revista, reforçando a mesma ideia, porém nos traz outros elementos fascinantes. Nos diz que exatamente na 18ª dinastia, os faraós tinham sangue RH negativo, do tipo A.
e possuíam características nórdicas, porém nos traz informações sobre sua altura que não se encaixavam naquele lugar, ou seja, eram muito grandes. Nos falam ainda de como aquelas pessoas daquele lugar alongavam seus crânios para se parecer com os deuses. De acordo com Walter Emery, esses faraós vieram de outros lugares, por isso tinham um conhecimento avançado para criar as pirâmides, as ruínas de Pumapunku e conseguiram realizar um alinhamento com as estrelas dessas construções. Sem dúvidas é algo bem difícil de se fazer hoje, porém as antigas civilizações já possuíam esse conhecimento. Tudo é muito interessante, são muitas coincidências. Mas tem mais. Nos fala que o RH negativo se perpetuou graças à linhagem entre as famílias que praticavam o incesto. Irmãos e irmãs, por exemplo, para manter o sangue nobre, podemos entender assim, procriavam. Imagine você ter um filho com sua irmã ou irmão. Bizarro, não? Bem, mas tem algo mais interessante. O arqueólogo aponta que essa linhagem de faraós do Egito eram descendentes de um povo mais antigo, os chamados Sensu-Or, os seguidores de Horus. Os seguidores de Horus vêm de um período de tempo antes do próprio Egito, há cerca de 13.400 anos, ou seja, bem antes que os próprios sumérios. Vejam bem, isso não é uma invenção porque está registrado no cânon do Museu de Turim. As tábuas nos falam dos seguidores de Horus. Pessoas com grande conhecimento científico que vieram do norte exatamente quando houve a catástrofe. A mesma inundação universal que aparece em mais de 230 histórias de culturas totalmente diferentes. Diferentes, mas que não veremos em Epsilonta e Gêmeas da Lacração. Os seguidores de Horus trouxeram esse conhecimento de algum lugar do norte e daí começaram as dinastias de poder. Dinastias que poderiam estar relacionadas a algum tipo de linhagem de deuses, talvez seres de outros mundos, outras realidades. Uma hibridização entre eles que as próprias tábuas sumerianas nos contam, com a história dos Anunnaki. Mas a grande questão é, onde estão hoje em dia? O mais curioso é que a rainha da Inglaterra, por exemplo, tem esse fator RH negativo. Ela e muitos líderes políticos, reis e pessoas influentes. Será possível que essa linhagem que escravizou os seres humanos continue no poder em tempos modernos? Quem sabe? Este tema é bem vasto, mas espero que você tenha achado interessante, porque pode ser aquela peça-chave que faltava para muitas explicações. Ou não, talvez possa ter lhe deixado mais perguntas que respostas, e se assim aconteceu, já fico feliz por lhe fazer pensar, porque embora não exista almoço grátis, pensar é de graça. Então devemos conjecturar, filosofar e pensar, porque conhecimento é a única coisa que ninguém consegue lhe tirar. Mas e você? O que acha? Não esqueça o like, compartilhe para fortalecer a nossa amizade. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Forte abraço e até mais.